mais um dia. Você que já nos acompanha desde as 6 horas da manhã, agora também você nos acompanha ao vivo através da nossa rede social, Facebook, e também pelo canal Conectados aos Sagrados. Deus abençoe, graça e paz. Mais uma vez, são 7 horas e 6 minutos, manhã de sexta-feira. Estamos com a temperatura aqui em Itajaí hoje de 13 graus. E hoje eu quero trazer para vocês um assunto bem interessante, que é sobre o chamado para ser discípulo de Jesus. Mas antes disso, vamos orar, vamos falar a esse Deus glorioso, Deus Criador dos céus e da terra. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Pai. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Deus. A ti toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Quero te agradecer pelo descanso da noite. Quero te agradecer, ó Deus, por mais um dia de vida. Pela tua misericórdia sobre as nossas vidas, ter se renovado esta misericórdia, e que é a causa de nós não sermos consumidos. Ó Deus, obrigado por este ar que nós respiramos, pela água que bebemos, obrigado pela comida sobre a mesa que nunca nos falte. Obrigado, ó Deus, por vivermos e termos uma família. E em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando aqui nesta manhã também. Coloco a todos em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos com tua presença, ó Deus, torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, ó Pai. Deus, que seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de cobiça, de inveja, de desânimo, de amargura, de ódio, de rancor, de mágoa, de vício, de prostituição, e que verdadeiramente o teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Deus, esta é a oração que eu faço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, queridos. E o texto que eu quero ler está em Mateus, capítulo 9, versículo 9, que diz: partindo Jesus dali, viu sentado na coletoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. O texto que eu quero falar nessa manhã está em Mateus capítulo 9, do versículo 9 ao 13. E esse texto nos apresenta o chamado de Mateus, também conhecido como Levi. Então, o chamado dele para ser discípulo de Jesus. Mateus era um coletor de impostos, uma profissão desonrada e frequentemente associada a pecado e exploração pelos judeus. No entanto, quando Jesus passou por sua coletoria de impostos, ele o convidou a segui-lo. Quando ele aceitou o chamado de Jesus, Mateus preparou um banquete em sua honra, e muitos outros cobradores de impostos e pecadores se juntaram à celebração. Isso despertou críticas dos fariseus, que questionaram por que Jesus comia com pecadores. E em resposta, Jesus declarou que ele veio para clamar, para chamar não os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E esse episódio destaca a natureza inclusiva do chamado de Jesus. Ele não busca os auto-justificados, mas aqueles que reconhecem a sua necessidade de perdão e de transformação. O chamado de Jesus é uma chamada para se tornar seu discípulo, ou fazer parte dos seus discípulos, para seguir seus ensinamentos e compartilhar sua mensagem de salvação, mensagem de arrependimento, a mensagem de conhecer o reino dos céus. Então, baseado nessa exegese, nessa introdução, eu trouxe 4 pontos nesta manhã. O primeiro ponto é o chamado de Jesus a Mateus. Mateus era um cobrador de impostos,
uma profissão desonrada na época. Por que desonrada? Porque os judeus não gostavam de pagar impostos a Roma. Mas isso não quer dizer que os cobradores de impostos roubavam, porque era um crime capital para os romanos. Se alguém roubasse de Roma, pagaria com pena de morte. Bom, então, mas os judeus não gostavam de pagar impostos para Roma. Então achavam uma desonra. Então o texto diz que Jesus partiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e seguiu. Quando a gente vê essa frase, ele se levantou e seguiu, quer dizer que ele abriu mão de tudo. Então, o interessante é que se ele estava numa condição privilegiada, ele trabalhava com dinheiro, ele poderia estar subtraindo ou não, mas tinha uma vida confortável. Mas ele abriu mão de tudo para seguir Jesus. Então, a Bíblia diz que ele prontamente deixou sua profissão e seguiu Jesus. Então é interessante que ele se levantou, ele não pensou duas vezes, abriu, sabe? Muitas das vezes nós pensamos em fazer um voto, pensamos em tantas coisas, mas não conseguimos abrir mão de alguma coisa para seguir a Jesus. E ontem eu comentei aqui, não tem como seguir a Jesus sem abrir mão de alguma coisa. Agora, teve a celebração de Mateus. Ele fez uma festa. Hoje eu fico vendo pessoas que aceitam Jesus, que diz que é crente e quer mostrar aquele rosto de pobre coitado. Mateus preparou um grande banquete em honra a Jesus. Um grande banquete. No capítulo 9, versículo 10 de Mateus diz que e aconteceu que estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Sabe? Jesus veio curar, libertar e salvar os pecadores. Então aquele Mateus foi um grande missionário na primeira oportunidade que teve, gente. Ele transformou a sua casa já numa igreja. Ele trouxe as pessoas para conhecer Jesus. E ele abriu as portas da sua casa e convidou: olha, venham conhecer Jesus na minha casa. Que honra, que glória. Então os fariseus questionaram por que Jesus comia com pecadores. E Mateus 9,11 diz: e os fariseus, vendo isso, perguntavam aos seus discípulos, a Pedro, a Tiago, a João, por que ele come com os pecadores? Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Aí vem um terceiro ponto, que foi a resposta de Jesus. A resposta de Jesus é que ele veio para chamar não justos, mas os pecadores ao arrependimento. Inclusive os fariseus que estavam ali. Ao arrependimento. Em Mateus capítulo 9, versículo 12 e 13 diz: mas ide e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, Mateus foi um homem privilegiado. Privilegiado porque Jesus entrou na sua casa, assim como entrou na casa de Pedro.
Privilegiado porque ele teve a oportunidade de apresentar Jesus aos seus amigos. A Bíblia diz que publicanos, cobradores de impostos e pecadores entraram. As pessoas que verdadeiramente precisavam conhecer Jesus. Agora, o significado para nós, o chamado de Jesus hoje. Assim como chamou Mateus, Jesus nos chama para sermos seus discípulos. E em Mateus 28, versículo 19 ao 20 diz: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco. Estou, não é estarei. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então aqui nesse chamado de Mateus nós temos a inclusão e a graça de Jesus. Ou seja, o seu chamado é para todos, independentemente do nosso passado ou posição social. Independente se você usa terno e gravata ou não. Romanos 10:13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele, independente de língua, nação, cor, magro ou gordo, independente, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, queridos, a história de Mateus, do chamado de Mateus, nos lembra do convite aberto, inclusivo de Jesus, para seus discípulos. Mateus, um cobrador de impostos, considerado um pecador pela sociedade judaica, ele foi chamado por Jesus a segui-lo. Jesus que era judeu. E sua resposta imediata nos mostra a prontidão para a mudança que o encontro de Cristo pode trazer. Mateus foi tão importante que ele diz que o primeiro evangelho que nós temos foi escrito por ele. Nós estamos pregando aqui, ministrando justamente sobre o evangelho de Mateus, que Mateus escreveu. Então o chamado de Jesus a Mateus foi muito mais do que uma mudança de profissão, foi uma transformação de vida. Mateus experimentou a graça e a misericórdia de Jesus e quis compartilhar essa experiência com outros imediatamente. Ele preparou um banquete em honra a Jesus e convidou seus colegas cobradores de impostos e outros pecadores. Com isso ele demonstrou o desejo de Jesus alcançar os perdidos. No entanto, essa celebração também atraiu a crítica dos fariseus, que questionaram por que Jesus estava associado a pecadores. Aqueles que nos criticam hoje também, falam mal de você por inveja, por raiva, mas falam mal. Mas esses também Jesus quer alcançar. Então a resposta de Jesus foi clara a esses críticos. Ele veio para chamar não aos justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então isso nos revela a missão de Jesus e sua compaixão pelos perdidos. Eu quero dizer para você que hoje o chamado de Jesus continua. Ele nos convida a segui-lo todos os dias, a sermos seus discípulos todos os dias e a compartilhar sua mensagem de salvação para o mundo todos os dias. Não importa quem você seja ou qual seja seu passado, o chamado de Jesus é para todos. Ele é a resposta para nossas necessidades de redenção e transformação. E como discípulos de Jesus, nós somos chamados a imitar o seu amor, graça e inclusão. E devemos estar dispostos a alcançar os perdidos e compartilhar o evangelho com aqueles que precisam de esperança e salvação. Então, queridos, que possamos responder ao chamado de Jesus com a mesma prontidão e entusiasmo que Mateus demonstrou. Que cada um de nós possa dizer sim ao chamado de Jesus
seguir seus passos e proclamar sua mensagem de salvação a todos os perdidos ao nosso redor. Que o Senhor continue nos usando para levarmos o seu evangelho até os confins da terra. Amém? Que Deus abençoe, graça e paz. Tenha uma sexta-feira alegre, abençoada e próspero. E tenha um final de semana alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus. Amém. E para você que